Hoje, a gente vai fazer novamente uma análise da semana que se passou, tá? Uma semana bastante complicada, uma semana bastante complexa, uma semana onde aumentou a tensão na guerra de trincheiras, tá? A gente já tinha falado na semana passada que os efeitos da divulgação da reunião ministerial ia causar impactos enormes no que diz respeito à questão da política, no que diz respeito à tensão entre o governo e o Supremo Tribunal Federal, principalmente no âmbito do processo das fake news, tá? Que está sob jurisdição do Alexandre de Moraes. E por que isso? Tá? Não por acaso, né? A gente observou que no final de semana, no sábado e domingo, novamente, novas manifestações pró-Bolsonaro, novas manifestações questionando o STF de forma intensa. E a gente alertou na semana passada, inclusive, que o mecanismo da Lava Jato permanecia mesmo com o fim do consórcio Moro e grande imprensa, que controlava o mecanismo da Lava Jato. Eu sei que eu já falei, mas eu vou repetir de novo, porque não é trivial essa discussão das instituições do mecanismo da Lava Jato. Quais foram os mecanismos da Lava Jato desde o seu início? Eu flexibilizo as regras, eu faço uma análise flexível do direito, das regras, ao ponto, inclusive, em algumas situações, eu quebro a regra, mas eu consigo, tá, não ser punido por essa quebra de regra, quando eu tenho uma pressão política sobre setores que podem reduzir o meu poder. Então, a República de Curitiba, o efeito Lava Jato nesse consórcio, conseguiu fazer isso como? Né, em vários momentos pressionando o STF a partir das delações e gravações e também pressionando o Congresso. Tá? Então, esse foi um mecanismo em curso. Como eu alertei para vocês, esse mecanismo vai ficar sob controle, né, do consórcio República de Curitiba, especificamente Moro e grande imprensa, até o efeito Joesley. Né? O efeito Joesley vai implodir por dentro o sistema político, o efeito Joesley vai deixar claro para os atores, as frações, os agentes, o conceito que você quiser utilizar, que para alcançar meus objetivos pessoais, que sejam objetivos de bem comum, que sejam objetivos corporativos, tá? Como é que eu teria que fazer isso? Gerando instabilidade, balançando as armas, aumentando a minha pressão política, ou seja, balançando o barco, gerando instabilidade. Tá? E isso, como eu já alertei aqui, até 2016, a instituição Exército, Forças Armadas, ainda tinha entrado de forma pouco relevante nessa história. A montanha ficava parada. Um pouco eu alertei também na semana passada. Mas ela entrou quando ela encampou, tá, o projeto Bolsonaro na campanha eleitoral. Ao ponto que o general Vilas Boas, à época, comandante do Exército e do alto comando do Exército, tá, vai postar aquele Twitter que vai fazer uma pressão política sobre o STF. Observe bem, o STF vai perdendo credibilidade ao longo do tempo, ou seja, credibilidade com a Constituição, porque ele vai tendo pesos e medidas completamente diferentes, né, e adotando critérios diferentes a depender de cada juiz e, mais ainda, flexibilizando procedimentos e regras. Tá? Isso já acontece e aí o finado cientista político Wanderlei Guilherme, no último livro dele, mostra como, por exemplo, a flexibilização do julgamento do mensalão, tá, é o início de um movimento de uma politização, tá, da justiça. Problema que, além da politização da justiça, o que vai acontecer, principalmente a partir de 2018, quando os quartéis vão incorporar o projeto Bolsonaro? A politização dos quartéis. Então, nós temos instituições politizadas, uma com regramento legal e a outra com as armas. Tá? Novamente, é nessa confusão institucional, é nessa democracia restrita que já vivemos, tá? Que a eleição. O Bolsonaro como sendo, vamos dizer assim, novamente é a frase que eu gosto de utilizar, a infecção oportunista que se apropriou de um corpo doente que é o Brasil. Um corpo que já vinha doente e ele vai entrar
vamos dizer assim, na UTI, nós estamos na UTI, né, com os efeitos da Covid, e com o presidente com uma incapacidade enorme de tocar adiante qualquer projeto. Bom, dado isso, né, eu acho que sempre é importante fazer esse reforço, é entender o que aconteceu no último final de semana. Né? Esse último final de semana, em parte, reflete, né, essa instabilidade institucional. Né? Esse último final de semana reflete, né, em certa medida, o quê? Essa profunda crise institucional. Né? Agora, vamos voltar para os efeitos, né? Dada toda a situação, o que é que a gente viu ao longo desse governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro assume, né? E desde sempre, se eu olhar qualquer vídeo do passado, o Bolsonaro é um revolucionário, tá, de direita. Ele sempre quis fazer uma revolução para transformar a ordem. A ordem com a cabeça dele, a questão maior dos valores, está apoiado na visão do quê? Da extrema-direita norte-americana, né? Que acredita na história do marxismo cultural. Eu sei que é insanidade, mas acredita. Quando eu falo marxismo cultural, pessoal, junta Globo, PT, Ciro, OMC. Você acha que o Trump saiu agora da OMC, não, desculpe, pessoal, da Organização Mundial de Saúde? A Organização Mundial de Saúde, a OMC, a ONU, para o olhar da extrema-direita norte-americana e brasileira, né, são instituições que estão infiltradas, né, pelos marxistas culturais. Mas qual braço? Os socialistas fabianos. Ou seja, aí estaria dentro Soros, FHC, todos esses socialistas fabianos seriam um braço do comunismo internacional e todos eles estariam com uma missão de o quê? Transformar mentes e corações, mudando valores da questão, valores na questão da igualdade, na questão de gênero, na questão da discussão de raça, ou seja, movimentos de empoderamento desse tipo que lutam por uma mudança social profunda, todos esses seriam considerados o quê? Marxistas culturais, porque isso seria o caminho para a revolução comunista sem a necessidade das armas. Eu sei que isso é muito insano, tá? Mas isso é que pensa uma parte enorme dos bolsonaristas, isso é que pensa uma parte enorme dos militares. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque aqui tem uma guerra de trincheiras. E por que uma guerra de trincheiras? O Bolsonaro continua acelerando. O Bolsonaro, mesmo durante a Covid, a crise da Covid, gerando instabilidade de causa. Ele precisa disso para manter a base dele. Como estamos no último encontro aqui com vocês, o efeito do vídeo, né? O efeito do vídeo não significou uma grande mudança na avaliação de ótimo e bom do governo Bolsonaro. Se você pega as últimas pesquisas XP, né? Datafolha e Atlas, todos têm uma tendência parecida, ou uma instabilidade ou um crescimento muito pequeno dos que considero ótimo e bom. Né? Datafolha em torno de 31%, XP em torno de 25%, Atlas em torno de 22%. Né? Além disso, o que caiu, né, foi o que considero como governo regular. Mas se a gente olhar o que o Bolsonaro tem feito, a ideia da lógica de saída do confinamento, mesmo quando você tem uma curva de crescimento, né, do número de mortes e do número de contaminações, né, Bolsonaro tem sim, tá, uma popularidade ainda muito grande, ou seja, ele está na trincheira dele, ele tem certa legitimidade aonde nesse andar de baixo e tem crescido, como a gente alertou também, o Datafolha também no UOL mostrou esse elemento, e tem crescido o aumento do apoio em termos de ótimo e bom do governo na faixa da população com renda inferior a 2 salários mínimos. Tá? Isso é fruto dos efeitos da política de transferência de renda. Tá? Eu sei que vocês já estão na questão do golpe, mas calma, pessoal. A questão que se colocou foi o seguinte: a partir do momento que o STF divulgou aquele vídeo, tá, os bolsonaristas passaram a aumentar o tom, tá, e pressionar cada vez mais o STF com o quê? Com o instrumento do medo. Tá? Quando o Heleno ou aí Vale, por exemplo, para o Clube Naval, que mandou para os seus associados afirmando e dizendo que a carta do Heleno, né, contra o STF estava certa, né? Vários baixo-assinados de representantes
militares que não são da ativa, tá? Reformados, mas, como eu já alertei aqui, eles foram ou são professores de parte desses militares que hoje são da ativa, e o argumento é, eles estariam defendendo a Constituição. Observe bem, né, a interpretação da Constituição. O general Mourão, em novembro de 2017, interpretou o artigo o 142 da Constituição de forma completamente distorcida. Você volta novamente essa ideia de que eles estariam, tá? Observe, defendendo a Constituição e o STF estaria agindo sobre os outros poderes. Aqui tem um imbróglio que, assim, é evidente que o STF tem que avançar, é evidente que o Bolsonaro tem um projeto proto-fascista, é evidente que o Bolsonaro quer controlar a polícia, ou seja, transformar a Polícia Federal como uma polícia política dele. Não por acaso, aquela comemoração, os deputados do PSL comemorando a operação contra o Wixel aqui no Rio de Janeiro, com a questão de corrupção, é evidente que essa operação ela já havia sendo feita, ou a investigação já teria longa data. Mas por que a operação exatamente no momento onde tem uma pressão sobre o governo e tem mudanças na Polícia Federal? E o Wixel, que é um dos principais inimigos políticos do Bolsonaro. Tá? Eu não estou dizendo aqui que o Wixel não cometeu crime, eu não estou dizendo que o Wixel não merece ser investigado. O que eu estou dizendo são os eventos acontecem em momentos, tá, que, em certa medida, identificam oponentes políticos. E aí eu poderia dizer, em parte, que a Polícia Federal ela já tem, não no geral, mas em algumas situações ou algumas atividades, com coincidências muito estranhas. Então, por exemplo, isso significou determinados batidos em determinados momentos políticos eleitorais lá atrás. Né? Isso vale agora. O STF, aquilo que eu já alertei aqui para vocês anteriormente, o STF foi fazendo puxadinho o tempo inteiro. Né? O próprio Alexandre de Moraes, que lembrarem, esse processo da fake news não vai começar exatamente contra o governo Bolsonaro, e ele é passivo de enorme debate jurídico, se o próprio Alexandre de Moraes poderia, ao mesmo tempo, ele abrir o processo e julgar o processo. Né? Em parte, esse movimento aqui começou até para uma tensão contra o pessoal da Lava Jato. Né? Certo que aqui, como as nossas instituições estão tão debilitadas, você agora vai ter que usar, provavelmente sim, o recurso. Eu acho que o aumento da escalada do filho do Bolsonaro, do próprio Bolsonaro, ontem pela manhã, dizendo que não vai mais admitir esse tipo de atuação. Por quê? Porque não foi via Polícia Federal articulado, mas sim via Polícia Federal no processo do inquérito das fake news, que você fez a investigação e apreensão de quem? Dos bolsonaristas, e que já desde a eleição colocava enorme quantidade de dinheiro para produzir notícias fakes e disseminar pelos apps e pelos Facebooks, né, de muita gente. Não por acaso, um dos principais apoiadores é quem? É o dono da Van, né? Luciano Hang, que é hoje o 7º homem mais rico do Brasil, né? Que é um apoiador quanto mais do Bolsonaro. Né? E se você vai por esse caminho, o Congresso nem precisaria passar por uma discussão do impeachment. E por que não? Porque, pelo delinear da semana e pela fala do Barroso, que hoje é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, aventou a possibilidade de pautar o julgamento, né, da questão das fake news na eleição do ano passado, da chapa Bolsonaro-Mourão. Tá? E se, por outro lado, esse inquérito consegue coletar provas, tá, do envolvimento anterior a isso daria materialidade para a cassação da chapa. Tá? E aí a pergunta que surge, primeiro, o Supremo vai encarar? E encarar por quê? Porque tanto o filho do Bolsonaro quanto o Bolsonaro
tem usado instrumento, e como ele, no executivo hoje, você tem mais de 3 mil militares, tá, no executivo, você aumentou o orçamento da defesa, né, você aumentou, os militares tiveram a reforma da Previdência diferente para eles, tá? A minha pergunta é, Bolsonaro fica jogando o tempo inteiro com medo, o Heleno também, e a ideia de que balança um possível apoio dos militares contra o STF. Tá? Você usa a mesma lógica, o mesmo mecanismo da Lava Jato, agora só que usando as armas. Ou seja, dizendo que vai não admitir, fazendo política com medo e com pressão. A minha percepção é que eu acho que o Supremo está cozinhando em banho-maria, mas vai aumentar a tensão. E a questão toda que surge é, e aí é o debate, não por acaso, você voltou a discutir a questão do debate sobre democracia e golpe. Tá? Aí você me perguntar, Eduardo, nesse momento, você acha que você teria condições de um golpe clássico, tá? A lá 64? Tá? Aparentemente, não parece que há sinais dentro das Forças Armadas para um golpe clássico até como 1964. Mas a minha questão que se coloca é o seguinte, dependente se eles gostariam ou não de fazer, como o andar da história, esse fio de navalha que a gente caminha, isso pode acontecer. Então é um cenário possível. Né? Na verdade, o que você tem hoje é uma quantidade de cenários possíveis enorme e com a dificuldade enorme de calcular a probabilidade, né, de acontecimento desses cenários. Isso é o que a gente chama de incerteza estrutural. Ou seja, isso dificulta enormemente a capacidade de projetar o futuro econômico, político e social do país, ainda mais cortado pelos efeitos da Covid-19. Tá? Um outro cenário possível, né, é que o STF faz uma votação desse tipo, caça a chapa, o Bolsonaro reage, e aí ele pode reagir de duas formas. Ele pode reagir convocando, que a gente não sabe o quanto ele tem essa força, pessoal. O Bolsonaro pode ser só um blefe. Pode. Um blefe em que sentido? O quanto seus apoiadores iriam acompanhá-lo? Eu acho que pode, mas acho que também alguns desses seguidores podem acompanhá-los. Pode acompanhar o Bolsonaro e o clã Bolsonaro. E pode acompanhar em coisas esdrúxulas, porque mesmo depois disso tudo, você ainda consegue ter, né, 20% achando quase 30% achando o governo ótimo e bom, e mesmo se você pega os bolsonaristas raiz, naquela pesquisa, o próprio Datafolha mostrou que seria em torno de 15%, que assim, acha o Bolsonaro ótimo e bom, independente de qualquer coisa, isso em termos eleitorais, dá quase 20%. Esse pessoal que achou que a Covid não tinha, que não tinha pandemia, o pessoal da Terra plana, que era aquele marxismo cultural. Isso você tem elementos armados, isso tem um contingente enorme dentro das forças policiais dos estados. Então, se o Bolsonaro convoca alguma coisa desse tipo para reagir à decisão do STF, primeiro, um cenário possível. O segundo cenário possível, e por outro lado, os militares não vão na onda Bolsonaro e reagem na direção do STF. A gente teria um conflito expressivo. Segundo ponto, né? O Bolsonaro convoca, segundo cenário possível, o Bolsonaro convocando parte vamos dizer assim, tanto de militares da ativa, de médio e baixo escalão, enquanto o alto comando reagindo a isso. Então você teria quebra de hierarquia e possibilidade de tensões enormes, inclusive dentro das Forças Armadas. Tá? Tem um terceiro cenário, que é o seguinte, olha, o Bolsonaro vai gritar, tá? O STF inicia o processo de impeachment e é um blefe, os militares dão segurança para isso e cai Bolsonaro e Mourão e teríamos nova eleição. Tá? Esse também é um cenário possível. Eu sinceramente, eu acho esse cenário, Caio Bolsonaro e a gente passa tranquilamente nesse processo institucional, eu acho, nesse caso, um cenário menos provável hoje, dado que a gente conhece o Bolsonaro, dado que conhece sua certa capilaridade na questão das forças policiais, das forças milicianas, né? E a influência que o Bolsonaro tem, o bolsonarismo tem, né? Em parte dos militares, no andar de baixo e no andar intermediário.
E aí vocês poderiam perguntar, e Eduardo, como é que você resolve uma encruzilhada dessa? Tá? Observe que isso é uma encruzilhada no campo da luta política barra entre institucionalidades. O Supremo pode fazer o seguinte, olha, escala, 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 pressiona o Bolsonaro muda o tom e eles diminuem a intensidade. Acho que o Supremo está querendo uma coisa desse tipo. O problema é que ele não entendeu ainda que o Bolsonaro não vai reduzir o tom. O Bolsonaro precisa ficar com esse tom o tempo inteiro para manter a sua base. Tá? E para manter sua base, para tentar se manter no poder, ou em algum momento tentar um golpe. E aí eu não estou falando golpe clássico militar, porque o Bolsonaro ele sempre quis isso, ele sempre achou que essa ordem só conseguiria ser mudada com golpe. Não por acaso os vídeos dele, ele falou no Brasil tinha que morrer mais de 30 mil para esse país ser passado a limpo durante a ditadura. O Bolsonaro ele acredita numa revolução de extrema direita. Ele só não faz isso hoje porque ele não tem força para fazer isso hoje. Né? Ele não tem força porque acha que os militares não entrariam no empreitado desse tipo, né? À primeira vista, né? Com os primeiros dados, porque isso poderia significar quebra de hierarquia. E eu não sei, eu acho que nesse momento, assim, é difícil prever, mas talvez a gente tenha que chegar no dia D, que é o seguinte, qual é o dia D que eu acho? Nesse aspecto, nessa dimensão. Talvez o Supremo tenha que escalar mesmo e avançar no processo via TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Por quê? Porque o Congresso não vai fazer, porque o Bolsonaro já se aliou com o Centrão e porque o nosso presidente do Congresso e do Senado, eles se tremem de medo quando os bolsonaros e os militares que estão dentro do governo balançam as armas. Dá para ver. O Rodrigo Maia não tem liderança política nenhuma no Congresso, é uma completa aberração alguém que acha isso, e ele vai ficar completamente perdido. Ele não vai fazer impeachment de jeito nenhum com o Bolsonaro, ele tem muito medo, né, da milícia digital bolsonarista e dos apoiadores reais do Bolsonaro e dos seus possíveis efeitos. Eu não estou dizendo que ele está errado, não, estou dizendo que ele tem medo, e dificilmente ele levará qualquer impeachment desse sentido. Acho que o STF está querendo reforçar sua posição, mostrar os limites do Bolsonaro. Acho que o Bolsonaro não tem limites. E eles vão tentar avançar, me parece, sobre a questão eleitoral. A questão toda é o quanto a tensão vai continuar aumentando e o quanto os militares no governo vão reagir. E reagir por quê? Porque imagine o seguinte, imagine se cai a chapa Bolsonaro e Mourão com a nova eleição. Tá? Esses militares todos vão perder essa boquinha, ou seja, vão perder seus cargos. Tá? O Ministério, os projetos não vão ter o mesmo dinheiro que tem e o estado social que eles tiveram durante esse período, ou seja, voltaram ao governo, ao poder pela questão eleitoral. Eu não acho, eu assim, acho que o Supremo vai fazer isso, mas eu não acho trivial. Então a gente já tem esse problema nessa dimensão, né, institucional, política e de manutenção do poder e da ordem, com a tensão enorme. Você tem ainda uma outra tensão que é no campo seguinte, no andar de baixo, o Bolsonaro continua com popularidade e essa popularidade permite ele aumentar o tom, e em parte essa popularidade não é só dos bolsonaristas raiz, aumentou, né, a participação do apoio dos mais pobres, ou seja, abaixo dos salários mínimos, em virtude da política de transferência de renda. Essa política da transferência de renda aumentou a renda média para a população mais pobre, em torno de 3 até 4 vezes. Quem ganha Bolsa Família aumentou sua renda. Tá? E isso implica o quê? Essas pessoas, essa discussão de esquerda, direita, Bolsonaro, essa discussão para essas pessoas que ganham 300, 400 reais é coisa de extraterrestre, ou seja, é outra coisa, é a sobrevivência, o dia a dia. Se eu receber mais recursos financeiros, eu acho que esse governo é melhor, ponto. Tá? Então, a questão toda que se coloca é o seguinte, tá? Bolsonaro vai manter esse programa? O Guedes já disse que não. O Monsueto já disse que não. Que vai reduzir gradualmente a partir do momento que a economia vai crescendo. Isso vai jogar uma população enorme de volta numa pobreza enorme no momento de profunda crise econômica. O resultado do PIB hoje foi queda de 1,5%, tá? E a expectativa de mercado para o segundo trimestre já está em torno de menos 11%, chegando até menos 15%, a depender do analista, né, do mercado financeiro. Estou falando em torno de 15% de queda do PIB no segundo trimestre.
né? Nós vamos ter uma depressão profunda. Esses dados que estão aparecendo agora são dados ainda iniciais do efeito da Covid. Primeiro ponto, Bolsonaro mantendo isso, mantendo essa transferência de renda, ele tende a manter parte de uma população de andar de baixo do seu lado. Tá? O problema é que isso vai tensionar onde? No andar de cima. Não por acaso, e aí o vídeo mostrou isso, assim, a Fiesp falando que, a Firjan aqui do Rio, falando que ia apoiar o Bolsonaro na abertura do comércio, do Rio, de outros países, pressionar a Fiesp lançou uma nota dizendo que o ministro Celso de Mello estava interferindo nos poderes. Observe que é uma loucura, porque você teve sim uma politização, né? Essa politização do judiciário acontece desde o julgamento do mensalão. Isso ganhou em escala gigantesca com a República de Curitiba a partir do Moro, que o juiz de primeira instância passou a flexibilizar as regras completamente, se transformando no, vamos dizer assim, num herói nacional, caçador de corruptos, inclusive, que liberou, é muito surreal, liberou, tá? O depoimento do Palocci na véspera da eleição do primeiro turno, sendo que o próprio Guedes e outros disseram que o Guedes, outras pessoas disseram que o Guedes já tinha conversado com ele para ser ministro, tá? É uma clara atuação política, enquanto ele ainda era juiz, né? Ficou nesse governo por tanto tempo, tá? E como eu falei, ele está fora, ele virou carta fora do baralho nesse sentido político. Agora, o que é que a gente tem hoje nesse cenário? Né? O cenário que é a manutenção dessa transferência de renda, isso vai tensionar enorme o andar de cima. O andar de cima vai ser tensionado porque não querem manter esse tipo de política de transferência de renda, porque isso vai aumentar o déficit público, né? Além disso, a crise vai provocar cada vez mais uma desaceleração dos lucros e prejuízos enormes para setores de pequenas e médias empresas que vão desaparecer, que é uma das bases do bolsonarismo. O próprio Datafolha mostra que quando as pessoas classificadas como empresários na pesquisa Datafolha, a aprovação de ótimo e bom é 55%. Imagina um andar de cima. Né? O Bolsonaro representa o que as nossas elites pensam sobre o povo brasileiro, sobre a nossa nação. Né? Ou seja, deixa morrer mesmo. Deixa morrer. Abre. Quero meu lucro de volta. E como é que eles se protegem? Eles se protegem. Eles conseguem, depender da escala de rico, né? Eles vão conseguir leitos com respiradores em hospitais caríssimos. Tá? Então o jogo ficou bruto, o jogo ficou pesado, e ao mesmo tempo cada um nas suas trincheiras, né? A esquerda colocou o pedido de impeachment no Congresso, de forma unificada. Né? Do Congresso não sai nada. O Rodrigo Maia, o Rodrigo Maia não vai abrir nenhum processo de impeachment, porque ele está com medo da reação dos bolsonaristas, tá? E porque Rodrigo Maia representa parte dos interesses do andar de cima, principalmente no mercado financeiro, e hoje o mercado financeiro não quer um impeachment do Bolsonaro. Observe que você está trilhando a possibilidade do impeachment e o caçar da chapa a partir do STF em uma disputa, tá? Órgão, judicialização da política versus um governo que quer implementar uma revolução e quer se apropriar dos aparelhos de Estado e quer transformar, né, as instituições políticas estatais, né, como seus aparelhos privados para fazer uma revolução, para estabelecer um protofascismo, né, para mudar todas as estruturas institucionais, as universidades, porque está cheio de marxistas culturais. Isso vale, o pessoal não entendeu ainda, eu que sou marxista, eu ganhei milhares de companheiros, porque a Globo também é marxista cultural, né? O movimento negro é também marxista cultural, o movimento LGBT também é marxista cultural. Marxista cultural é todo mundo que possivelmente pensa em transformações ou não é conservador em relação à ordem. Que ordem? A ordem da família ocidental cristã judaica. A insanidade mas esse pessoal pensa dessa forma. Eu acho que a gente vai chegar em algum momento de encruzilhada. Eu acho que o STF, mesmo com todo o seu ativismo, é o momento, sim, de avançar na questão da chapa, porque a questão da chapa e do Tribunal Regional Eleitoral, aquela campanha eleitoral foi uma campanha completamente viesada,
que ela não foi uma campanha livre. Isso vale porque você teve o Twitter do Vilas Boas, isso vale porque você teve as fake news, isso vale porque você teve o Moro, né, abrindo uma delação premiada do Palocci na véspera do primeiro turno, né, um cenário completamente de instabilidade, uma eleição que não foi democrática. Tá? A despeito disso, caso isso aconteça, caso surgir, né, o segundo momento é parar com a politização dos quartéis e a politização do judiciário. A politização tem que estar no executivo e no legislativo, né? E eliminar ou reduzir essa ideia que a política é um problema. Toda decisão técnica está associada a uma decisão política. É só olhar o que está acontecendo na questão dos modelos de estimação da questão de mortes de casos da Covid. As pessoas olham os modelos e enxergam aquilo como uma verdade absoluta. Só que os modelos estão lidando, os matemáticos estão lidando com um cenário completamente novo, você está assumindo pressupostos e parâmetros que você não tem antes para fazer, então erra. Então tem elementos de tecnicalidade que te dão uma direção, e dada essa tecnicalidade, você toma decisões políticas. Né? Enquanto a gente continuar eliminando a ideia da política, né, e incorporando a ideia da tecnicalidade, da especificidade, a gente não vai minimamente pensar a reconstrução de um projeto. E um projeto para esse país significa, né, primeiro, restabelecer a institucionalidade, restabelecer uma democracia plena, né, restabelecer a credibilidade das instituições. Esse é o primeiro ponto. Né? Para que o guarda da esquina, no sentido utilizado, a história clássica que o vice-presidente, ai meu Deus, do gás, eu não vou me lembrar agora, não quis assinar o ato institucional AI-5, o civil, tá? E falou assim, o problema não é a esquerda, o problema é o guarda da esquina que vai ter o poder pleno para fazer o que quiser. Né? Nesse sentido, quando você tem um regramento e o Bolsonaro quer quebrar esses regramentos ou quer usar esse regramento a seu favor, isso vai destruir e matar a democracia. O livro clássico dos norte-americanos que estão discutindo a morte da democracia, a gente está vivendo isso no Brasil de uma forma diferente, mas de uma forma tupiniquim, dado que foram os efeitos da Lava Jato que desestruturaram as instituições, tá? Que abriram o caminho, além de outros elementos, para a vitória do Bolsonaro, né? Que é a infecção oportunista, né? Que se apropriou desse corpo doente. E claramente a esquerda, em termos políticos, tem que deixar claro para o Congresso que o Bolsonaro quer sim fechar o Congresso, o Bolsonaro quer sim, se puder, derrubar os congressistas, ou seja, ele quer eliminar qualquer ideia que seja diferente do que ele pensa, porque ele não tem ideia de política, porque ele tem ideia de eliminar o diferente. Né? Acho que esse é o elemento fundamental. E parte desses bolsonaristas pensam desse jeito, eliminar o que é diferente. Eliminar. Né? Então, em termos de atuação, é mostrar que sim, Bolsonaro meteu o pé na porta da democracia. E se você não avançar sobre isso, você tem sim riscos de golpe. E não precisa ser um golpe clássico, basta o caos econômico, basta ele forçar um caos econômico político no meio dessa Covid, basta que volte a questão de, e que provavelmente vai acontecer com essa abertura prematura, de mortes enormes, de caos social, de crise, ele decretar algum tipo de fechamento, algum tipo de estado de sítio. Tá? Isso também é um cenário possível, que não precisa ser um golpe clássico. Né? Acho que esses cenários, são muitos os cenários, mas a gente ainda continua numa estabilidade, num cenário extremamente complicado, no âmbito, novamente, do campo das esquerdas, deixar claro, cada vez mais claro, que não é brincadeira. Assim, finalmente esse pessoal começou a acordar, não sei se tarde, mas finalmente. O Bolívar Lamier, da USP, um cientista político conservador, sempre vinculado ao PSDB, ontem ou hoje, dando entrevista na CNN Brasil, falando, não, a Lava Jato causou impactos negativos para o STF. Tá? Isso que a gente está falando há um tempão, isso que a gente está falando há uns 3, 4 anos, ou seja, isso a gente está falando há muito tempo. Então, esse é um... E no campo da esquerda, além dessa questão política de curto prazo, é sim construir um projeto. É sim construir um projeto
tornando a questão da saúde como segurança nacional, construindo cadeias locais para isso, aumentando investimento em infraestrutura, ampliando, taxando os mais ricos desse país que não estão preocupados com esse povo. Você tem que impedir o que eles estão tentando e que já fizeram em termos de mudança de flexibilização das leis trabalhistas, de privatização, entregando a um preço muito barato os nossos ativos, e eles estão tentando fazer isso. Aquela fala do Salles, e vamos tentar passar tudo na questão ambiental, isso é na questão ambiental, mas isso são em todos os segmentos desse governo. Isso está acontecendo na área do petróleo, com a Petrobras, isso está acontecendo na área da energia, não tem projeto. Tá? O projeto é abrir completamente, que isso implica o quê? Esses setores dominantes, o botim. Já que estamos em crise, deixa eu tirar o meu primeiro e a gente continua nesse caso. Se a esquerda não entender isso, tá? Pensar enquanto projeto, um projeto que tem discussão econômica também, porque a economia não é separado do social, do político, inclusive da questão democrática. Tá? O próprio editorial do Estadão foi uma coisa assustadora, dizendo que o Bolsonaro era completamente igual ao Lula, dizendo que o projeto Lula-petista, que tinha o Estado com uma intervenção econômica, isso era também antidemocrático. E o Estadão representa uma parte expressiva, né, do pensamento paulistano, né, dos segmentos da alta, de classe média, alta, de renda, e dos ricos, inclusive de núcleos do PSDB. Né? Esse pessoal quer construir uma frente sem colocar o campo da esquerda, que tem bastante voto. O negócio é sério. Tá? E eu acho que a gente vai chegar ao dia D. O dia D tem a ver com o quê? Nesse momento, eu não acho que a gente deve ter medo da situação, não. Se eles estão blefando, ou se eles vão fazer, a gente vai ter que pagar para ver em algum momento. Acho que esse é o ponto importante. Eu queria ficar por aqui e responder as perguntas que vocês fizeram. Eu vou pedir desculpa para quem me assistiu na live passada. Eu não tinha visto que tinha algumas perguntas em outra transmissão que eu estava fazendo. Então, assim, eu vou ver essas questões para a gente discutir. Tá? Questões, pessoal? Deixa eu pegar aqui as questões. Eu vou olhar hoje nos dois. Eduardo. O que você diz da fala do Bolsonaro? Já foi. Ah, Wesley. Professor, como todo esse caos, você acha que essas influenciadoras digitais possuem algum papel para fortalecer os movimentos contra o Bolsonaro? Mas que, porém, significa que a esquerda está com baixa capacidade de dialogar com as massas para convencê-los? Wesley, eu esqueci de comentar, eu acho que eu comentei na última. É fundamental a questão desses influenciadores. Se vocês não assistiram, assistam a entrevista do Felipe Neto, tá? No Roda Viva. É alguma coisa além, e os efeitos, inclusive, do Felipe Neto, fizeram com que outros influencers passassem a discutir política. A Anitta passou a discutir política. Ela está falando, estou aprendendo, não sei, quero aprender. Então, imagine a quantidade de jovens, tá, que estavam completamente avessos a essa situação, essa discussão de política, enxergando a política como sempre problema, e é preciso reintroduzir a política como um elemento fundamental. Eu acho, Wesley, que isso sim é um elemento importante. Eu acho que a esquerda tem baixa capacidade de comunicação, eu acho que eu não tenho dúvida nenhuma disso, ou seja, em certa medida, tem uma dificuldade, porque a base da esquerda foi muito estruturada na questão do movimento sindical, e com a fragmentação do processo produtivo, com, inclusive, as mudanças recentes nas leis trabalhistas, os sindicatos foram perdendo força. Né? Então, sim, essa questão digital é um elemento importante. É evidente que você também ir para a rua, tem que convencer, mas eu acho que, assim, aquela entrevista, por exemplo, do Felipe Neto me mostrou uma coisa, inclusive me animou, porque, assim, no meio do caos, no meio disso tudo, você vê surgir uma pessoa que, no meu caso, tem um filho de 14 anos e viu os vídeos do Felipe Neto há muito tempo atrás e achavam que dali não ia sair nada. E no meio da crise, coisa que a gente não espera, e um influencer muito interessante, muito importante, com atos muito importantes. Claro que ele vive de coisas, dimensões, mas fundamental nesse momento. Eu acho que esse é o momento para avançar na importância disso. Tá? Ah, Agda, o Freixo fez uma live, eu não vi ainda, vou assistir essa live também. A Agda está dizendo que o Felipe Neto fez uma live com o Freixo. Deixa eu olhar aqui na outra página se tem mais questões. Opa, aqui eu estou indo para o outro link, tá, pessoal?
A Helena está perguntando. Parece que estamos num cenário de sítio em que ambos os lados estão esperando e juntando forças para poder atacar. O movimento agora é arriscado e pode gerar um revés fatal, tanto para o bolsonarismo quanto para a direita tradicional, o Congresso STF. Você acha que o tempo ajuda ou atrapalha o Bolsonaro? Devia atrapalhar, né, com a pandemia e crise iminente, mas parece que ele só se fortalece. Tem endurecido o discurso de golpe e vencer importante batalha. Mas talvez essa escalada seja sinal de uma urgência premente difícil. Helena, eu acho que, na verdade, o tempo atrapalha o Bolsonaro. Na verdade, aquilo um pouco do que eu falei, não sei se eu falei na última live, aquele vídeo me deu a percepção que o Moro ia perder força e que você ia ter um suspiro da popularidade do Bolsonaro. Observe que o Bolsonaro está preso à popularidade, um elemento importante é a transferência de renda. Segundo ponto, essa pandemia, os efeitos econômicos, sociais, humanitários vão ser desastrosos. A gente vai reabrir com curva crescendo, a gente vai reabrir com números crescendo, a quantidade de fatalidades vai ser enorme. Isso não tem como causar um estrago. Então, o tempo, por isso que o Bolsonaro, essa tensão do Bolsonaro para reabrir, para fazer isso tudo, é pelo menos para tentar evitar assim, o caos econômico, que vai acontecer. Porque provavelmente a gente vai ter que fechar de novo no segundo movimento. Ou então você vai ter uma quantidade enorme de pessoas morrendo. Ou seja, ele sim está acuado. Então, a reação desse tipo é a forma, inclusive, hoje as imagens do Bolsonaro é um negócio impressionante, o grau de tensão que ele estava. Tá? Então, nesse caso, eu acho que o tempo corre contra o Bolsonaro, e aí é um cenário de sítio, é por isso que eu gosto do termo, o nome dessa live é o Diário da Crise, mas os movimentos na guerra de trincheira. É um movimento parecido com o que foi a guerra de trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial. Todo mundo ficava nas suas posições, atirava do lado para o outro, morria gente, a guerra ficava um tempo enorme nesse momento, porque ninguém tinha força de derrotar o outro naquela situação. E eu desconfio que quanto mais tempo passar, mais o Bolsonaro pede força para impor o que ele gostaria de fazer. Pessoal, eu vi que tinha travado, tá? Minha internet caiu aqui. Para finalizar, eu queria ver se tinha mais questões. A minha internet tinha travado. Deixa eu ver se tem mais questões por aqui. Dê um ok para mim. Vocês estão. Já voltou ok? O Gabriel que me perguntou. Eduardo, mesmo sabendo que andar de cima seja sempre o que segura em última instância qualquer governo de situações revolucionárias, o STF pode desempenhar um papel que mude o apoio do andar de cima, caso. Esse é o ponto, Gabriel. Nós vivemos um momento de uma profunda instabilidade institucional. Em determinadas situações, você tem descolamento entre institucionalidades e andar de cima. Aqui eu acho que é importante essa discussão da economia política. Você não pode ficar preso apenas à ideia que sempre o andar de cima. Opa, obrigado. Sempre o andar de cima controla todos os movimentos. Existem conjunturas históricas específicas que você tem ganhos de autonomia relativa, quer seja de aparelhos burocráticos ou quer seja de frações. Isso não deixou muito claro, quem ensinou isso muito bem foi o Barbuda, ou seja, o Marx no 18 Brumário, mostrando que determinadas frações vão andar de cima, em determinadas conjunturas históricas, é a capacidade de comandar. E um dos efeitos do lavajatismo foi gerar essa instabilidade profunda. Tá? Deixa eu ver aqui mais questões. O Fernando Henrique, deixa eu ver. Fernando, salve, Dudu, boa noite. Como você avalia as possibilidades de ação da esquerda nesse momento? Vê alguma luz? Fernando, é um momento bem difícil para a esquerda mesmo. Eu acho que nesse momento a esquerda tem que se movimentar. Primeiro, ela teria que unificar, e ela não vai se unificar. Tá? Dá para ver isso, porque ela não vai se unificar. Tá? Dificilmente ela vai se unificar, porque tem toda uma estratégia político-eleitoral do quanto petismo ou não seria um elemento para a questão política. Eu acho que a gente teria, nesse momento, o longo prazo é dezembro de 2020. A questão eleitoral está longe. Nesse momento, a gente tem um risco à própria democracia. E acho que, nesse momento, a unificação aqui no campo da esquerda, né, é um elemento central. Tá? Vocês estão me vendo, pessoal? Travou de novo? Vocês estão me vendo? Dê um ok aí para mim.
tá? Então, Fernando, para fechar aqui essa questão que você levantou, tá? A esquerda vive um momento bem difícil, tá? Na verdade, primeiro, ela tem que mobilizar politicamente ela e outros campos, dizendo que é real a possibilidade de um golpe bolsonarista, tá? E ela tem que realmente fazer um projeto ousado, tá? Quando eu estou falando ousado, é um projeto de, assim, de infraestrutura, taxação dos mais ricos, ou seja, mobilização e se comunicar com o andar de baixo. É um projeto que tem que ser inclusivo de verdade, tá? Tem que incorporar de baixo de forma profunda. A gente tem que, inclusive, construir uma direção que não temos, tá? Se o lulismo, eu posso falar falo com muita tranquilidade, se o lulismo foi possível, tá? Aquela configuração durante os governos do PT, tirar uma quantidade enorme de gente da pobreza absoluta, que gerou efeitos enormes, mas ele também criou dificuldades para pensar o projeto futuro, porque achou que era possível manter essa conciliação ad infinito. E o andar de cima não quer conciliar e não vai conciliar, porque o contexto histórico é diferente, porque as crises que estão por vir vão gerar um problema distributivo enorme, né? Ou seja, não tem jeito, tem que escolher um lado nesse momento histórico que vai além da questão apenas eleitoral. Ações concretas, não, eu sei. Eu acho que as ações concretas aqui a gente vai ter que avançar muito ainda para a gente conseguir voltar a ter capilaridade na população, porque aqui é um ponto importante que eu acho. Um ponto importante que eu acho, os votos hoje, a grande quantidade dos votos da dita esquerda são votos mais pessoais do Lula. Tá? É claro que o Lula se confunde também com o próprio PT, né? Mas nesse momento o Lula não conseguiu achar um rumo, a esquerda está sem rumo, e aí é um pouco do que eu falei na última, a esquerda não conseguiu ainda acabar com o trauma do fim da União Soviética, tá? É preciso reconstruir uma nova utopia, mas reconstruir, que eu digo assim, uma utopia de esquerda, comunista, né, que incorpore mecanismos de se aproximar com a base. O problema do Brasil, e aí você sabe melhor do que eu, Fernando, é que, como o Florestan já alertou há muito tempo, a gente não chegou nem num capitalismo pleno. A gente ainda tem segmentos de sociedades que estão numa estrutura completamente apartada e fora do sistema, vamos dizer assim, de incorporação ao mundo do trabalho. Pessoal, eu acho que eu vou ficar por aqui. A gente já está passando das 8, eu sei que tem muito debate. Senão vocês vão ficar enjoados, está meio que na hora, a internet já caiu. Eu não sei se de novo eu consegui pegar todo mundo. Se eu não respondi todas as perguntas, na verdade é porque eu não consegui meio que localizar ainda o amadorismo nessas coisas ao vivo, de não pegar todas as perguntas. Agradeço a todos. Eu acho que nesse cenário, sim, o golpe é um cenário possível mesmo. E quais são as possibilidades de freá-lo? Nesse momento eu não sei, Fernando. Mas eu acho que o STF tem que levar a questão. Não o STF, o Tribunal Regional Eleitoral tem que pautar a questão da eleição, porque não foi uma eleição democrática. E aí a gente tem que ver as situações e os desfechos desse processo do que está por vir. É isso, pessoal. Bom final de semana. Se cuidem. Abraço a todos.